Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo a este canal pela primeira vez, eu queria me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado, atuo aqui em Portugal com os processos e os assuntos relacionados à imigração. Sejam eles de imigração através de visto, que é o meio correto e adequado para se fazer um processo de imigração para Portugal, seja através dos outros meios que as pessoas comumente utilizam para entrar no território português e depois que estão aqui procuram se legalizar, procuram regularizar a sua situação. Então nós trabalhamos com todas estas vertentes, além de outros temas que estão diretamente ligados a estas situações da imigração. Pois bem, como nós já falamos em vídeos anteriores, e talvez vocês já tenham ouvido, já tenham tido alguma informação a respeito, o SEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, deixa de existir em Portugal. Não é que o serviço deixe de existir. O serviço vai continuar existindo. O que é extinto é o órgão, que tem esta denominação. Ele recebe um novo nome e uma nova estrutura organizacional, porque determinadas competências que hoje são do SEF vão passar para outros órgãos. E, diante desta decisão do governo português, que teve início com um processo, com uma situação que deixou constrangida toda a comunidade portuguesa e não só, que é o óbito de um cidadão ucraniano que, ao adentrar no território português, ou melhor, na tentativa de adentrar ao território português, foi barrado pelos agentes, pelos inspetores do SEF, no aeroporto de Lisboa, e esta pessoa, por razões que o processo demonstra, chegou a óbito. E, em razão disto, digamos assim, iniciou-se este movimento de reestruturação deste órgão que é o SEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Muito bem. Houve um processo, houve uma discussão, inclusive, no parlamento a respeito deste assunto, porque isso tem que passar pelo parlamento, evidente. Depois de o parlamento se debruçar sobre a causa, encaminhou um projeto de alteração ao excelentíssimo senhor presidente da República, que fez as suas considerações a respeito, devolveu o assunto ao parlamento e agora virou lei. A Lei 73/2021, que foi publicada aqui no Diário da República Eletrônico de Portugal no dia 12, portanto, sexta-feira agora, foi publicado no dia 12, então, de novembro de 2021, a Lei 73/2021, que eu vou colocar na tela aqui para os senhores para poderem acompanhar o que diz esta lei e quais são as informações e as implicações. Notem, esta lei, ela traz o início do processo, ela dá o start ao processo, portanto, já é agora oficial e definitivo, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras vai deixar de existir, as suas competências serão partilhadas por outros órgãos, e enquanto isto não acontece, tudo anda normalmente. O Estado não parou, o serviço não parou. Portanto, todo o trabalho que hoje é desenvolvido pelo SEF continua ativo. O Estado tem agora, e inclusive é parte desta lei, um prazo de 60 dias para regulamentar estas alterações, para trazer a público, para trazer ao arcabouço jurídico português as regras de como irão funcionar cada uma destas instituições e os pormenores. Muito bem. Evidente que esta lei, ela mexe não só com o SEF, na verdade, ela mexe com Polícia Judiciária, ela mexe com Polícia de Segurança Pública, ela mexe com a Guarda Nacional Republicana, enfim, são vários os órgãos com o Instituto do Registro e Notariado que absorvem competências que hoje eram exclusivas do SEF. Ok? Então, esta é a situação. Eu vou, então, passar a fazer a leitura aqui dos pontos principais dessa lei. Tem pontos aqui que são reestruturações específicas
e alterações no quadro, na gestão da Polícia Judiciária, da Polícia de Segurança Pública, da GNR, mas isto não é o foco, não é isto que vai fazer a diferença. Para nós, que trabalhamos aqui com a imigração, o principal está em determinados artigos aqui que nós então faremos a leitura. Como podemos aqui ver então, Lei 73/2021, de 12 de novembro, aprova a reestruturação do Sistema Português de Controlo de Fronteiras, procedendo à reformulação do regime das forças e serviços que exercem a atividade de segurança interna, fixando outras regras de reafetação de competências e recursos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, alterando as leis 53/2008, de 29 de agosto, 53/2007, de 31 de agosto, 63/2007, de 6 de novembro, e a Lei 49/2008, de 27 de agosto, e revogando o Decreto-Lei 252/2000, de 16 de outubro. Muito bem. O artigo 1º, objeto. A presente lei aprova a reestruturação do Sistema Português de Controle de Fronteiras, procedendo à reformulação do regime de força e serviço que exerce atividade de segurança interna. É exatamente aquilo que nós vimos no sumário. A presente lei procede ainda à primeira alteração da Lei 53. Depois, aqui nós não vamos apresentar a Lei 53, porque não se faz adequado, e não é também o objetivo aqui, mas nós vamos para o artigo 2º. No artigo 2º nós temos atribuições em matéria de segurança interna. As atribuições de natureza policial do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF, são transferidas para os seguintes órgãos de polícia criminal. Para a Guarda Nacional Republicana, que é a GNR, a vigilância, fiscalização e controle das fronteiras marítima e terrestre. Então, isto aqui deixa de ser do SEF e passa para o pessoal da GNR. 2. A execução do cumprimento das decisões de afastamento coercitivo e das decisões judiciais de expulsão de cidadãos estrangeiros nas suas áreas de jurisdição. Aqui nós temos aquelas situações em que alguém é pego pelas autoridades portuguesas, sofre um processo de expulsão e isto passa a ser agora a competência da Guarda Nacional Republicana, o afastamento coercitivo e as decisões judiciais de expulsão de um cidadão estrangeiro. E, número 3, a realização dos controlos móveis e de operações conjuntas com forças e serviços de segurança nacionais e congêneres estrangeiras nas suas áreas de jurisdição. Para a PSP, que é a Polícia de Segurança Pública, vamos ver aqui então na letra B. Número 1, a vigilância, fiscalização e controle das fronteiras aeroportuárias. Portanto, esta fiscalização passa para a PSP, não é mais exercida pelo SEF. A vigilância, fiscalização e controle dos terminais de cruzeiro nas suas áreas de jurisdição. A execução do cumprimento das decisões de afastamento coercitivo e das decisões judiciais de expulsão de cidadãos estrangeiros nas suas áreas de jurisdição. Ainda, a realização dos controlos móveis e de operações conjuntas com forças e serviços de segurança nacionais e congêneres estrangeiros nas suas áreas de jurisdição. Na letra C, para a Polícia Judiciária, que é a PJ, a investigação dos crimes de auxílio à imigração ilegal, associação de auxílio à imigração ilegal, tráfico de pessoas e de outros com estes conexos. Portanto, estes crimes passam então a ser investigados pela Polícia Judiciária. Tudo isto era realizado pelo SEF. Portanto, agora vejam, a investigação dos crimes, a questão da fiscalização e o controle de fronteiras aeroportuárias, também os controles de fronteira marítima e terrestre, passam então a ser competências da GNR, da PSP e da Polícia Judiciária. Interessante para nós que trabalhamos aqui com imigração, o artigo 3º, as atribuições em matéria administrativa. As atuais atribuições em matéria administrativa do SEF relativamente a cidadãos estrangeiros passam a ser exercidas pela Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, APMA,
Este é o nome que irá substituir aquelas 3 letrinhas que são CEF. Serviço de natureza administrativa com atribuições específicas a criar por decreto-lei no prazo de 60 dias a contar da data de publicação da presente lei. Portanto, agora o Estado tem 60 dias para criar a legislação e colocar em prática estas alterações trazidas aqui pela Lei 73. Pelo Instituto dos Registros e do Notariado, IP, que é o conhecido aqui IRN, no que respeita aos cidadãos estrangeiros titulares de autorização de residência, nos termos a definir em diploma próprio a aprovar pelo governo, bem como no que se refere à emissão de passaportes, aplicando-se com as devidas adaptações às normas em vigor. Portanto, entra aqui a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, e o IRN, que é o Instituto de Registros e do Notariado, também passa a absorver competências. A Agência Portuguesa para as Migrações e Notariado, APMA, é um serviço da administração indireta do Estado, com a missão de concretizar as políticas públicas em matéria migratória e de asilo, nomeadamente a de regularização de entrada e permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional, emitir pareceres sobre os pedidos de visto, de asilo e de instalação de refugiados, assim como participar na execução da Polícia de Cooperação Internacional do Estado português no âmbito das migrações e asilo. Número 3. Até a entrada em vigor do diploma referido na linha A do número 1. A A do número 1 é aquele que cria, então, a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, que tem prazo de 60 dias. São mantidas em vigor as normas que regulam os sistemas informáticos e de comunicações do CEF, incluindo as relativas à parte nacional do Sistema de Informação Schengen e outros existentes no âmbito do controlo da circulação de pessoas, passando a sua gestão a ser assegurada por uma unidade de tecnologias de informação de segurança nos termos fixados por decreto-lei. Portanto, tudo agora vai ser regulamentado e o prazo é de 60 dias. Nem sempre esses prazos são cumpridos, mas, teoricamente, 60 dias é suficiente para que o Estado consiga resolver e passar as competências e começar a trabalhar com estes novos órgãos, ou seja, com esta nova distribuição, porque os órgãos já são antigos. PSP, GNR, IRN não é nada novo. Eles, na realidade, estão recebendo competências que eram do CEF. E daí para diante são as alterações promovidas nas leis que foram citadas anteriormente, mas que não têm diretamente aqui um interesse próprio para nós que trabalhamos aqui com as questões relacionadas à imigração. São mais reestruturações da própria instituição que são necessárias, evidentemente, mas que não têm nenhuma ligação direta com isto que nós estamos aqui apresentando para os senhores. Ok? Então, basicamente é isso. Trazer para vocês a informação. A Lei 73/2021, portanto, foi publicada. Abre-se agora, a partir do dia 12 de novembro de 2021, um lapso temporal de 60 dias para que, através de decretos, as coisas sejam regulamentadas. E assim nós esperamos que realmente este prazo se cumpra, porque senão nós teremos aí talvez alguns problemas em relação à gestão e em relação à redistribuição dos serviços. Então, para vocês, eu desejo uma ótima semana, que tudo corra da melhor maneira possível e tão logo nós tenhamos informações a respeito destas regulamentações, destes despachos, que irão trazer a miúde as competências, os serviços e como isto irá funcionar, nós estaremos aqui no canal trazendo esta informação para vocês. No mais, um grande abraço, uma excelente semana, muito boa sorte e até lá.